O atual Papa nos pediu fim às narrativas divisivas e polarizantes. Apenas pergunto, como que nós, a imprensa mundial, a imprensa brasileira, irá colocar fim às narrativas divisivas e polarizantes se destas narrativas a imprensa, principalmente a nossa imprensa, vive? Como que nós iremos colocar em prática quando, sobretudo, o povo gosta tanto de sensacionalismo e de polarização? Esta é a pergunta que eu inicio compartilhando com vocês para que nós possamos conversar um pouco sobre a nossa responsabilidade e a responsabilidade da mídia, no nosso caso, da mídia brasileira. Vamos conversar um pouco. Este é o meu convite. De fato, o atual Papa Leão XIV, ele pediu em Madrid. Agora, recentemente, eu estou compartilhando com vocês a minha fala no dia 7 de junho de 2026. Ele nos convida a colocarmos fim às narrativas divisivas e polarizantes. E eu renovo a pergunta que compartilhei com vocês na introdução. Como a imprensa pode fazer isso se ela vive quase sempre do escândalo? E pior, sem compromisso com a verdade. Mas eu quero também compartilhar com vocês uma frase do Pontífice que também entendo que deva ser compartilhada. Para mim, de vital importância. O Pontífice disse: Jesus caminha assim pelas ruas, ele atravessa as praças, visita os nossos bairros, habita os lugares da nossa vida cotidiana. Fecha aspas. E é verdade. Agora, meus amigos, minha amiga, meu amigo, como que nós nos manteremos equilibrados diante de tantas e tantas notícias tresloucadas e insanas por conta desta sede da imprensa, da mídia em chamar a atenção, mesmo que se utilize o sensacionalismo e também se alicerce na mentira? Eu quero hoje compartilhar com vocês algumas notícias. E eu estou compartilhando notícias que foram publicadas no dia 7 de junho deste ano de 2026. Porque certamente amanhã, no dia 8, as vulgaridades, no meu entender, serão outras. Apenas quero convidá-lo para que nós meditemos juntos. Não resta dúvida de que os jornais, eles chegaram a se referir à visita do Papa a Madrid. O Papa Leão XIV, em Madrid, na presença, segundo consta em notícia, na presença de mais de 1 milhão de fiéis, ele chegou a afirmar que casos de abuso sexual na igreja são feridas abertas e ele pede, o pontífice pede, renovação da fé católica. Nós ficamos sabendo também que o pontífice certamente já se reuniu com inúmeras vítimas de violência sexual na igreja católica. E neste ensejo ele também nos convida a colocarmos fim às narrativas divisivas e polarizantes. Apenas renovo a pergunta, Santo Padre. Na verdade, ele não terá acesso a este vídeo, pelo menos penso eu. Mas como que nós iremos fugir das narrativas divisivas se atualmente a mídia, os meios de comunicação, não têm compromisso com a verdade? Quase sempre vivem do sensacionalismo e da mentira. Como que nós
podemos nos proteger? Como poderemos nos proteger diante de comentários que possam provocar em nós a divisão, a polarização, também nos encaminhar aquilo que é fútil, num ambiente em que a mídia, os meios de comunicação não têm quase sempre compromisso com a verdade? Como que nós iremos nos proteger num ambiente em que se levanta tanto, mas tanto, a bandeira da insensatez e da futilidade? E eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos, repito, notícias de hoje, 7 de junho de 2026. Jornais de grande circulação, dentre eles um que está ali estampado, abre aspas, com as bets, Brasil já encontra derrotado na Copa. Eu apenas pergunto, como que os meios de comunicação também não convidam, não escalam o nosso atual governante federal para que ele cancele a convocação das betes, impedindo assim a atuação delas no nosso campo social, no nosso campo brasileiro? Talvez seria uma forma de ser útil à nossa convivência social. Num outro jornal de grande circulação, também me deparei com a seguinte notícia. Ator é encontrado morto após encontro com 2 homens em quarto de motel. Eu pergunto, que utilidade, que benefício traz isso para a sociedade quando um jornal de grande circulação se preocupa com a vida íntima de um ator? Porque certamente é isso. A preocupação não é com a morte, mas pelo fato de que ele foi encontrado morto com 2 homens num quarto de motel. E eu pergunto também como que um jornal de grande circulação ele chega a noticiar que, abre aspas, ex de Marina Rui Barbosa casa na igreja pela 2ª vez e questiona, isso pode? Isso pode? Eu me lembro de Galvão Bueno. Isso pode? Isso pode acontecer, Arnaldo? E num outro jornal, veja bem, noticia, MST lança sorveteria e cobra R$13 por cada bola. Eu não sei a que bola, certamente deve ser a bola de sorvete que eles estão se referindo. E mais embaixo, neste mesmo jornal, ali se encontra noticiado. Acidente com Porsche em São Paulo não deixa vítimas. E o condutor também não dirigia embriagado. E mesmo sem vítimas graves, o jornal ainda chega a afirmar que o condutor prestou ajuda aos feridos. A não ser que o objetivo do jornal fosse destacar o caríssimo veículo, ou o raro comportamento de alguém que conduz um carro caro, prestando socorro às vítimas. Às vezes eu me pergunto, como que eu vou ler um jornal? Porque quase sempre eu faço um vínculo com este hábito com a perda de tempo. Por que tantas e tantas mentiras, tantas e tantas futilidades? É claro, nós precisamos reconhecer, sem ironia, que em alguns jornais encontramos, sim, atividade, serviço social. Serviço social até mesmo, em alguns casos, de grande utilidade para o público. E eu posso apontar uma notícia que disse o seguinte: turista brasileiro pula nas cataratas do Iguaçu para resgatar celular. E na mesma notícia esclarece que, recentemente, em abril deste ano, uma operação de limpeza feita no parque retirou 383 quilos de moedas do leito do Rio Iguaçu. Certamente isso pode ser útil. Como eu disse, não se trata apenas de uma futilidade, pois eu também li que ex-BBB, no caso Michel Nogueira, do BBB 24, ele reconhece que
no Brasil se ganha mais como motorista de aplicativo do que quando se trabalha como professor. Nestas últimas notícias, nestas últimas duas notícias, nós precisamos tirar benefícios, porque talvez o pessoal não saiba, mas até mesmo o governo, ele trabalhou para que fosse aprovado ou aprovada a escala 6x1. E nos jornais tem sido noticiado também o motivo pelo qual a atuação do governo foi favorável à alteração da escala 6x1. E agora que eu acho importante tocar no assunto com vocês, assim, de forma mais detida. Caro leitor, caro visitante, a você que está visitando, assistindo os nossos vídeos, eu penso que se você não for bem-humorado, eu sinto muito em lhe informar que ou você já é lunático ou está fadado a se torná-lo. Salvo se, repito, o bom humor lhe salvar nesta praia. Nós precisamos hoje também de muito, e principalmente de muito bom humor. Por exemplo, a respeito destas últimas 3 notícias, nós sabemos que nós temos um presidente que, em verdade, com base nessas 3 notícias, ele está certo. Muito, mas muito certo. Será que o povo brasileiro não percebe a perspicácia do nosso governante federal? Como assim? Como pode a justiça condenar uma pessoa que rouba um celular tão importante que até mesmo um turista brasileiro pula numa catarata para resgatar o dele? Será que se trata de uma verdadeira justiça? Se o proprietário arrisca a própria vida para resgatar o celular, é totalmente compreensível que se avalize o roubo por aquele que se diz vítima da sociedade. Não é mesmo? Outro dado muito importante, pelo menos para mim, o fato de um motorista de aplicativo ganhar mais do que uma professora vem ao encontro daquilo que defende também o nosso atual presidente. Nós precisamos entender a posição dele. Qual outro caminho senão impedir que o povo saia da ignorância, mantendo o salário dos professores diminuto, pequeno? Não resta dúvida, é flagrante que se o povo começar a pensar, se o povo começar a sair da ignorância, até mesmo o nosso atual governante, ele confessa que ele não iria continuar como presidente da República. Ele iria perder, porque, com o esclarecimento, inúmeros eleitores passam a não votar mais nele. Como que ele iria vencer as eleições e governar o povo brasileiro se ele começar a se tornar esclarecido? Como que ele iria continuar no governo se o povo amadurecesse? Eu estou conversando com vocês com base naquilo que ele mesmo confessou. Ou seja, de nossa parte, como que nós iríamos condenar um governante por investir em jornais, em jornalistas, cuja preocupação deles é a futilidade, é o sensacionalismo, é a mentira, é a vida sexual dos outros, a homossexualidade nos motéis, até mesmo acidentes sem vítimas, simplesmente porque o veículo se trata de um Porsche? Como que nós iríamos, ou como que nós acreditaríamos num governo e numa imprensa que tenta nos convencer quando nós estamos mais maduros? Como que nós iríamos entender a aprovação de um governo ao fim da escala 6x1 num país falido financeiramente? Num país em que o povo
a renda per capita é tão ínfima. Como que nós iríamos entender a postura de um governo populista que apoia o fim da escala 6x1 apenas porque iria proporcionar ao povo menos trabalho, sendo que o progresso vem com o nosso trabalho, com o nosso esforço? Como entender tudo isso se este mesmo governo também, apesar de oferir cada vez mais renda, ou melhor dizendo, recursos com o aumento de tributos, ele ainda pretende que o povo não trabalhe? Como que nós poderíamos entender fielmente a palavra do Papa, que na presença de uma multidão de fiéis em Paris, ele pede a renovação da fé católica, mas ele não se refere à necessária renovação de sua estrutura, da estrutura da igreja e até mesmo a mudança dos párocos. Só vivendo numa democracia relativa, sendo porta-voz de um governante tão liso, tão mentiroso, tão populista. Cada governante tem à sua disposição a oportunidade de atender o interesse público ou não. Vai do caráter, da honestidade, da probidade dele. Agora, cada imprensa também tem o governo que merece. Sim, é verdade. Jesus caminha pelas ruas, Jesus atravessa as praças, visita os nossos bairros, habita em lugares da nossa vida cotidiana. Também penso que ele, Jesus, ele precisa, todavia, ser convidado para entrar na morada do nosso coração, porque sem esse convite, jamais ele invadirá o nosso mundo íntimo. Pensemos nisso. Um abraço. Até breve. E muito bom humor.